Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O desespero de Alexandre de Moraes está iminente. E agora, como se não bastasse, nós temos provas para mostrar para vocês. E claro, a gente já sabe que existem inúmeras provas, sem ter as provas, de que vão condenar Bolsonaro. Só que agora eu quero mostrar para vocês a celeridade que estão dando no caso de Bolsonaro e também o quanto eles estão preocupados com o julgamento de Bolsonaro. Nunca na história um julgamento foi tão acelerado quanto o do presidente Bolsonaro, que nesse momento já está passando por poucas e boas, e aqui nós vemos que o processo do Bolsonaro está sendo acelerado para justamente já ter um fim quando começar agora no dia 2 de setembro. Olha estas imagens do processo em andamento, processos que demoram anos para se concretizar. Aqui, no mesmo dia, temos mais de 5 movimentações. Quanto esse processo especificamente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha isso. A velocidade com que esse processo está andando. Sinceramente, a pessoa está desesperada para estar fazendo isso. Então, esse aqui é um aplicativo do STF que mostra, né, as datas de que o processo vai sofrendo alguma atualização. Olha isso aqui. Em um dia, preste atenção, para você entender. Em um dia, ele teve 4 movimentações em apenas um dia. Aí vai, dia 5. Só no dia 5 já foram 6 movimentações. No dia 6, 2, 7, 8. Nunca se viu um processo andar tão rapidamente assim quanto esse que você está vendo agora. Agora, vamos lá. E aí, pessoal, numa rápida pesquisa aqui que fizemos, nós checamos que tem processos que demoram anos, né? Às vezes 2 anos para voltar e ter alguma movimentação, 3 ou 4 anos para ter outra movimentação. São apenas casos excepcionais que têm uma movimentação e precisam de uma celeridade maior. Mas aqui, no caso do Bolsonaro, nós vemos que existe uma movimentação atípica. Vamos lá. Qual processo é esse que está deixando o pessoal do Alexandre de Moraes, o gabinete dele, completamente desesperado, ao ponto de estarem acelerando algo que levaria meses para ser feito em uma semana, atropelando tudo, inclusive com o envolvimento do capacho cúmplice dele, o Paulo Gonet. E aí, pessoal, o Paulo Gonet ele está envolvido em praticamente toda a movimentação. A PGR, que deveria, né, ser o guardião e ali ser o contraponto do Supremo Tribunal Federal, o Paulo Gonet está indo para cima a todo momento, né, fazendo essas movimentações junto com o Supremo. E quando a gente achava que eles iriam fazer esse contraponto de uma maneira digna, eles não. O que eles estão fazendo aqui, o Paulo Gonet, ele está se associando com Alexandre de Moraes. E quem veio à tona dizer, né, e por incrível que pareça, veio defender Bolsonaro foi Sérgio Moro. Sérgio Moro, em um dos pedidos que ele apresentou, ele veio defender Bolsonaro, mostrando o absurdo que está acontecendo sobre esse pedido da Polícia Federal de estar dentro da casa de Bolsonaro. Nunca vi a Polícia Federal solicitar autorização para que um policial ficasse dentro da casa de alguém em prisão domiciliar. Se isso for autorizado, será mais um excesso. Eu, na verdade, critiquei quando foram impostas essas medidas cautelares ao ex-presidente Bolsonaro. Me parecem absolutamente exageradas. Primeiro a censura e depois prisão domiciliar. O Lula nunca foi submetido a medidas equivalentes. Antes, inclusive, do julgamento, ele dava entrevistas com abundância e sempre foi muito duro nas suas palavras contra juízes e promotores. E esse tipo de restrições, elas acabam até afetando a credibilidade do processo. Primeiro, não pode proibir alguém de falar, né, se defender perante a opinião pública. E depois, a questão de risco de fuga, me parece que não existe nenhum elemento concreto. Esse pedido do diretor da Polícia Federal de colocar alguém dentro da casa é absolutamente extravagante. Extravagante, essa é a palavra que Sérgio Moro usou. O pedido do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de colocar agentes da Polícia Federal, né, agentes da vigilância dentro da casa do ex-presidente Bolsonaro,
é mais uma escalada no abuso de uma prisão domiciliar sem censura. Com censura, né, e sem causa. Não existe um motivo. Estão achando que Bolsonaro vai fugir no porta-malas do carro de alguém. São excessos, são esses excessos que estão passo a passo minando a credibilidade da atuação da Polícia Federal nesse processo. E diante de tudo isso que está acontecendo, a fala de Gustavo Gayer mostrando a celeridade do processo e o desespero quanto a colocar o processo de vez em xeque é o que mais assusta, né, a todos nós. O gabinete o gabinete do ódio diziam ser de Bolsonaro e que a gente viu que na verdade hoje é o gabinete de Alexandre de Moraes, extrapola todo e qualquer, né, motivo para poder estar aí colocando um xeque-mate no presidente Bolsonaro. Nós, né, aliados de Bolsonaro, já estão aí se preparando para uma audiência, já estão se preparando para o que vai acontecer, nomes já estão sendo levantados para as eleições do ano que vem. Por exemplo, o exilado Alan dos Santos detonou o Alexandre de Moraes em audiência na Câmara dos Deputados. O vídeo dele já está ganhando notoriedade e, principalmente, tem ganhado muito corpo. Todos esses que tiveram que fugir para poder ter o espaço, porque Alexandre de Moraes considerou bandidos aqueles que estavam apenas falando. O encontro foi promovido pela Subcomissão de Fiscalização e Direitos dos Presos do 8 de janeiro, ligada à Comissão de Segurança Pública. O colegiado foi criado para apurar supostas violações de direitos humanos nos processos relacionados aos atos ocorridos em 2023. Alan dos Santos pediu anistia para os envolvidos no 8 de janeiro e defendeu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Não desejo a morte de ninguém, nem sequer a prisão de Alexandre de Moraes, mas exijo que ele saia do Supremo Tribunal Federal e seja julgado naquele devido processo legal que nunca usou contra os seus inimigos, ou seja, a primeira instância, o primeiro julgamento. Lula foi em todas, na primeira, na segunda, na terceira instância e no Supremo, definitivamente jogaram um balde de água fria para limpar toda a sujeira que Lula tinha feito. Nós vamos continuar acompanhando, trazendo as informações para vocês, e o que está acontecendo aqui é uma verdadeira aberração jurídica novamente contra Bolsonaro. Que Deus abençoe ele e que Deus abençoe a nossa nação. Tchau, pessoal!